Em uma política materialista e laica, os sobreconhecimentos globais, explore o intrincado mundo da política moderna, com o ocultismo em nosso mais recente lançamento, Do Ocultismo na Política Moderna, da editora PH Vox. Nesta obra, Daniel Ferraz, um dos principais intelectuais da atual geração, mergulha profundamente nas influências ocultas que têm moldado as estruturas políticas e ideológicas no Brasil e no mundo, desvendando os segredos por trás das cenas e escancarando a relevância do sobrenatural em nosso processo político. Descubra como uma cultura artificial tem instrumentalizado a política eleitoral, influenciado governanças globais e, em última instância, levado a humanidade à perdição de sua própria alma. Uma meticulosa pesquisa que oferece uma análise única sobre um tema crucial, muitas vezes negligenciado. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, a transmissão a seguir trata-se de um trabalho realizado no canal do Marcelo, intitulado Cultura e Fé Católica. Então, nessa próxima hora, vocês terão acesso a este conteúdo, que também será postado aqui neste canal em modo estreia. Tá certo? Então, espero que quem ainda não assistiu, que goste do conteúdo, também peço que inscrevam-se no canal Cultura e Fé Católica, do Sr. Marcelo, que é um canal excelente, tá? Que vem fazendo um apostolado, um trabalho muito bonito aqui no YouTube, trazendo inúmeros relatos de conversões, inúmeros relatos de pessoas que estão saindo das garras do ocultismo aos poucos, através dessa luta e dessa conversão, dessa lapidação à fé católica. Tá? E eu tive a honra que o Marcelo me concedeu de contribuir para esse trabalho que ele vem realizando, tá bem? Então, peço a todos muita atenção e que essa live seja mais uma vez de grande valia para a vida de cada um, tá bom? Então, se vocês estão gostando desses conteúdos, peço que inscrevam-se no meu canal do Telegram, tá? Divulguem essas transmissões e, caso possam e caso queiram, que deixem doações ao canal através da chave Pix passando aí na tela. Caso contrário, também peço que continuem rezando por mim, pelo canal e pelo nosso trabalho para que nós possamos nos manter aí firmes neste propósito. Um bom vídeo, uma boa transmissão a todos, fiquem com Deus e até a próxima.
Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal Cultura e Fé Católica. Eu sou Marcelo e hoje nós estamos aqui com o Daniel Ferraz. Boa noite, Daniel, tudo bom? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Salve Maria Imaculada. É um prazer estar Salve aqui com Maria. vocês. Agradeço a Eu oportunidade que aí, Marcelo, agradeço. estar com você, com seus inscritos hoje. Espero poder contribuir aí com o seu trabalho, meu caro. Com certeza, a contribuição é inevitável. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez, Daniel, sua presença aqui. Agradeço a todos vocês que estão nos acompanhando. Você que vai assistir essa live posteriormente, meu muito obrigado. Não esqueça de compartilhar. Se por um acaso você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e um comentário após, porque isso ajuda bastante o engajamento do canal. Compartilhe com seus amigos. E se você ainda quiser, você pode se tornar membro do canal e ajudar ainda mais a propagar o Evangelho, a Palavra de Deus, os testemunhos que acontecem aqui no canal e informações como essa que o Daniel vai nos brindar na noite de hoje. Daniel, podemos fazer uma oração para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo? Vamos pedir a Pois não. intercessão de nossa mãe? Claro, Então, vamos sempre. lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Muito bem. Boa noite a todos vocês que estão aqui no canal. Boa noite, Idomício. Salve, Kleber. Muito obrigado. A Sandra também. Sejam todos bem-vindos. Daniel, Virgínio, muito obrigado aqui pela presença de vocês. Sebastião, a Juliana, muito obrigado. Daniel, o tema da nossa live de hoje, né, que nasceu basicamente de um testemunho que esteve aqui no canal, o testemunho da Thaís, que ela veio falar sobre o tarô, né? Espero que a Thaís também possa ir lá no seu canal, conversar com você. E surgiu a partir daí, porque realmente é uma necessidade que nós vemos no nosso tempo, é o crescimento, né, a proliferação, por mais sutil que seja, do ocultismo. E eu percebo, Daniel, que a mentalidade esotérica ocultista, ela está alastrada, né? Ela está dissolvida em várias camadas da sociedade. O tema da nossa conversa, né, o título, As Influências do Ocultismo na Vida Contemporânea. Por onde que nós podemos começar, Daniel? Inclusive, eu gostaria que você fizesse uma apresentação sua e falasse também o porquê que você se interessa por esse assunto. Perfeito, perfeito. Vamos começar por essa questão, que tem tudo a ver até mesmo com o que resultou no meu livro, intitulado Do Ocultismo na Política Moderna, é esse livrinho aqui, que saiu Perfeito. pela editora PH Vox no ano passado. Esse livro aqui, ele é uma junção de artigos, né, que eu escrevi para o portal PH Vox e também para um outro portal chamado Influência Jovem. E a junção desses artigos, por mais que seja assim, esse livro ele tem uma centralidade, né, muito objetiva de trazer aquele simbolismo que está em Santo Agostinho, da cidade dos homens e da cidade de Deus. E da cidade dos homens, posteriormente, tentando suplantar a cidade de Deus no esquema terreno, no esquema imanente. E logo no início do meu livro, para que o leitor já se situe e tenha uma certa aproximação comigo, ali eu estou narrando uma pessoa que sofreu as influências das quais está falando. Então, logo no início do livro, já abro isso para o leitor. Vejam, eu sofri isso que eu estou falando para vocês, até certo ponto da minha vida em que as influências gnósticas e ocultistas, elas cercavam-me por todos os lados. Essas influências faziam parte da minha vida. Até eu dou um testemunho no final do primeiro artigo, onde eu falo, olha, o resultado disso, do modo que encarava a vida, eu só vi uma saída, né, por tentar realmente dar um fim na minha própria vida. Porque parecia que eu estava num cárcere nesse mundo. Então, onde eu olhava, eu só via sofrimento, desilusão, perda, traição, tudo isso. Então eu falei, isso aqui não tem jeito mesmo. Eu fui colocado aqui única e exclusivamente para sofrer. Então eu estava sendo influenciado por dados que estavam além da minha compreensão no momento. Eu não fazia ideia
daquilo que estava me influenciando, ou seja, a influência cultural é monumental. Ela molda a nossa vida de um jeito que todas essas influências, se elas não forem reconhecidas, aceitas no primeiro momento e trabalhadas, né, pela sã filosofia, pela sã teologia e por todos os modos que nós temos, elas podem nos consumir. Isso, eu cheguei a esse tal ponto de influência negativa do gnosticismo, sobretudo, e também de ideias ocultistas. Então, eu cheguei nesse ponto. E eu cheguei nesse ponto por quê? Porque eu comecei a entender certas coisas, mas muitas outras eu não estava entendendo ainda. Eu comecei a entender, olha, o sofrimento é um dado da realidade. Entretanto, o que eu fiz? Eu absolutizei essa questão. Não, o sofrimento é a única realidade, não há outra. Eu cheguei neste ponto, né? Sem trabalhar com a gradação da realidade, outras coisas que depois eu fui adquirindo. Eu já tinha alguma noção das influências ocultistas, sempre fui um curioso contumaz, né? Só que eu não sabia distinguir uma das coisas que eu falo muito no meu canal hoje, até coloquei no meu livro, essa questão de você ir analisando as coisas por certas camadas até achar a virtude do bom senso, a virtude realmente de você ter uma certa temperança para encarar a questão. Tá? Então eu fui nesse sentido, esse foi o contato mais grave, mais profundo que eu tive com esse problema. Então o leitor, né, não sei se alguém aqui já leu meu livro, alguns dos meus inscritos que estão aqui com certeza leram, vão ter esse contato de alguém que teve grande influência, sobretudo do gnosticismo dualista. Não é o gnosticismo mais profundo, para que as pessoas se situem, existe um gnosticismo ainda mais bem elaborado do que este. A gnose dualista é aquela que nós estamos falando do maniqueísmo, do catarismo. Eu tinha essa influência, não fazia ideia de como conceituar, que eu fui adquirindo depois pelas análises, pelas camadas analíticas das quais nós podemos falar um pouco aqui para que isso possa ajudar as pessoas. Uma coisa que eu insisto muito, Marcelo, e aos demais que estão nos assistindo hoje, uma coisa que eu insisto demais, né? As coisas que eu falo no meu canal sobre filosofia, sobre essas coisas. Pessoal, acabou a live, vai ali e se olha no espelho. Por quê? Porque as influências que nós podemos ter nas nossas vidas, mesmo que nós estamos professando o credo, indo à missa todo domingo, só que é uma coisa que muitas vezes não passa pelo crivo do nosso raciocínio, porque nós agimos assim na realidade, é uma ação cognitiva. Nós estamos agindo diante da realidade, por mais que nós possamos entender alguns conceitos. Então eu consigo entender a doutrina de algum modo, sei quais são os dogmas, sei professar a minha fé, só que todos os dias eu me vejo num desânimo muito grande. Eu me vejo num esquema de perdição. Eu acho que essa vida não tem mais jeito. Diante da realidade, eu me comporto de uma maneira completamente diferente do que eu realmente acho que entendo pelo crivo do raciocínio. Então, alguma coisa está atuando sobre mim que eu não tenho como dominar intelectualmente, mas está ali. Então, a gente pode começar por essa questão dessa influência que eu tive e que hoje o meu trabalho tem sido feito em cima disso, cara. Em fazer com que as pessoas reconheçam isso em si mesmas, do modo filosófico, do qual eu aprendi e sofri com isso. Então, eu tento facilitar um pouco para que as pessoas possam entender de como você pode, nesse sentido, também reconhecer as influências ocultistas. E sobre a transmissão com a Thaís, que você teve. Thaís, né? É isso, Thaís, recentemente. Isso, Thaís. Foi que fez eu comentar no canal. Depois eu até assisti a sua transmissão com o Christian De Rosa, excelente. O professor De Rosa e eu temos uma parceria nesse sentido. E eu vi o testemunho da Thaís, achei muito bonito, achei muito sincero. Eu falei, olha, exatamente isso que eu estou fazendo no meu canal. Ela falou exatamente tudo que eu falo lá, mas com uma vivência concreta da coisa. Eu achei o exemplar, né, o testemunho dela. É aquilo mesmo, para quem ainda não assistiu, assista, é muito importante sobre o assunto sobre o ocultismo. É aquilo mesmo que ela falou. Que eu vejo como causa mais profunda daquilo é esses níveis de análises que nós devemos fazer, que eu passei por elas e que me ajudaram muito a compreender esse ramo ocultista, esotérico, que é enorme, é gigantesco. Se você não dá o sentido de unidade à coisa, você vai ficar muito mais perdido. Porque esse é um movimento revolucionário, ele é uma hidra com várias cabeças. Esse é o papel de Lúcifer, né? São as heterodoxias, são as confusões. Então você precisa ter um ponto de partida para você começar a analisar as coisas. Senão, isso aí vai te consumir. Perfeito, Daniel. Eu sei que isso é difícil, né? Mas para as pessoas que nos ouvem, para aqueles que de repente vão vir aqui ou de paraquedas, ou que já são inscritos, ou vão se inscrever, mas enfim, retomo. Eu sei que é difícil,
Mas se nós fôssemos não catalogar, mas dar uma espécie de visão Uhum. acerca daquilo que é o ocultismo. Onde que nós podemos tatear, ou vislumbrar, ou ver, isso aqui é algo ocultista, isso aqui é... Porque a gente sabe que é uma coisa fluida, né? Sim, 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 Mas exato. como que nós podemos, assim, me fugiu até o termo, a palavra, não seria catalogar, mas o que seria o ocultismo, né? Sim, Resumidamente. achar o fio da meada, digamos Isso, assim. Marcelo, podemos falar um pouco sobre a questão dos níveis de análise, que nós vamos chegar lá a sua perfeito. pergunta. Tá? Eu sei que muitas pessoas que assistem aos nossos vídeos são pessoas que tiveram o mesmo contato com esses assuntos do jeito que eu tive, ou seja, pela política comum. Aquelas coisas do Congresso, política partidária, né, manifestações. Eu comecei a querer compreender mais isso nas manifestações de 2013. Eu fui nas manifestações e do meu lado tinha o pessoal do PCO, do PCdoB, PSTU, do outro lado tinha os tiozões com a camisa da CBF pedindo intervenção militar. Falei, ô, será que eles estão pedindo intervenção militar para o golpe comunista ou é o contrário? O que está acontecendo aqui? Falei, o que está Sim. acontecendo aqui? Porque ninguém está compreendendo um, o outro não está compreendendo o outro. É uma confusão danada isso aqui. Então eu Uhum. comecei a me interessar, despertou um gatilho. Do que é feita essa política? Certo. E aí eu vi que eu estava me fazendo as perguntas conforme as causas aristotélicas. Né? Uhum. Causa material, do que a coisa é feita, do que a política é feita. Então, nesse nível, eu comecei a me perguntar sobre o que era a política partidária, o que são as mesquinharias políticas do dia, o que é o poder político, e por aí vai. Não é? Depois eu fui para um outro nível de análise da minha vida, que é a causa formal. O que é a coisa, o que é devidamente a política. Nesse nível, né, você já pula para um nível mais cultural, porque você já vai atrás um pouco de até mesmo vídeos no YouTube, palestras, né, livros. Então você começa a ter acesso a uma certa bibliografia. Depois que você tem acesso a uma certa bibliografia, você pula para um próximo passo, que é a causa eficiente. Né? Quais são os agentes que causaram isto que eu estou vivendo hoje? E aí você entra no nível também cultural, só que você já entra no nível histórico. Então você puxa pela história não somente da política, né, mas das ideias políticas e da história da filosofia para você ver quais foram os agentes. Você já pula para um nível muito mais avançado do que os dois anteriores. E por último, qual é a finalidade da política? Né, que a gente entende no modo clássico como polis. Qual é a finalidade da polis? Qual é a finalidade do homem, né, político, como dizia Aristóteles, né? Não somente racional, mas o homem político, zoon politikon do Aristóteles. Qual que é a causa final? O que é a política? E aí você entra num nível realmente que são os princípios da existência, o ser, o que é Deus. E aí você começa desse nível mais alto, aí você retorna, porque tem esse aspecto circular mesmo nos estudos, não é? Você retorna a compreender aquele primeiro nível à luz deste mais profundo. Então eu sei que tem muitas pessoas que ainda estão titubeando nessa questão da política do dia e tudo mais, e não foram ainda para as análises mais profundas. Mas se você quiser compreender isso que nós estamos falando hoje, você vai precisar realmente avançar. Isso leva tempo. É um processo doloroso, porque, como eu disse no início, quanto mais você sabe dessas coisas, mais você se conhece, mais você percebe Uhum. as influências que tem em você. Então, partindo disto, qual foi o ponto que muitos estudiosos, tá? Eu não reinventei a roda, eu apenas adquiri desses muitos estudiosos do tema. É um tema muito abrangente, mas para dar uma unidade, muitos estudiosos iniciam as suas análises sobre a questão do ocultismo ou da gnose, da metafísica, da teologia sagrada, ou seja, o ser de Deus, tá? Uhum. E depois o acontecimento chave, o pecado original e as interpretações do pecado original. Vejam, para o lado ocultista, eu vou falar um pouco do lado ocultista aqui, porque creio que o pecado original, o pessoal do seu canal você já deve ter, estão bem situados, né? Então, assim, e Eu também espero que a sim. questão da doutrina, não é? Pecado original, tá? A questão do Gênesis, capítulo 3, versículo 5, não é? Onde os nossos primeiros pais caíram na tentação e comeram do fruto da árvore do conhecimento, e sereis como deuses, né? Conhecedores do Uhum. bem e do mal. Isso já é muito famoso. Só que as interpretações ocultistas dessa cena histórica
relatam o seguinte: olha, não foi que houve o pecado original e o decaimento da natureza do homem que, posteriormente, né, foi ser redimida pelo sacrifício na cruz. Não. O pecado original foi uma libertação da ignorância. Começa aí. Ou seja, Adão libertou-se do jugo de um Deus que o criou, né, que, ou melhor, na linguagem mais técnica ainda do ocultismo, que o emanou, porque emanação é distinta do monoteísmo da criação, do qual nós defendemos, tá? Então, uma divindade o emanou, né, e o prendeu ali, e ele se libertou desse pecado da ignorância. Então, ele obteve um conhecimento de que a matéria, né, o mundo criado, foi criado por uma divindade menor que o prendeu ali. Ele adquiriu um conhecimento superior que o fez retornar à divindade superior da qual emanou a inferior. Isso na historiografia gnóstica nós podemos encontrar como aquele dualismo próprio do maniqueísmo, do catarismo, duas substâncias, né? Um Deus bom. Esse bom, na verdade, ele é um Deus indiferente a toda a criação. Ele é só um princípio emanador, que depois no neoplatonismo vai aparecer com um outro nome, nas antigas místicas do judaísmo, vai aparecer com outro nome. Uns vão o Plotino, que era um autor neoplatônico, ele chamava o né, o primeiro, que emanou todas as outras substâncias. E uma delas é um deus menor, que depois na literatura grega ficará conhecido como Demiurgo. Isso vai aparecer no Timeu de Platão, entre outras literaturas do grego, mas até então o Demiurgo ele era apenas ele ordenava a matéria caótica. Depois, na literatura gnóstica, vai aparecer como um deus menor, né, que prendeu nessa emanação do mundo físico, criou o mundo físico e prendeu centelhas ou éons, os éons, esse termo, vai aparecer nas obras dos primeiros pais da igreja, como Santo Irineu de Lyon, Santo Hipólito de Roma, entre outros, Santo Agostinho, entre outros. E prendeu um éon ou uma centelha divina no mundo criado, em cada espécie. E cabe ao ser humano, que é o animal racional, né, superar essa questão do mundo criado em relação ao seu próprio ser e acessar essa centelha, esse conhecimento superior do qual ele foi colocado ali como uma espécie de cárcere. Esse é o beabá da gnose dualista. Então, daí, dessa interpretação chave do pecado original, você começa todo os princípios do ocultismo. Por quê? Porque colocam ali Adão como, na verdade, uma criatura andrógina que teve uma superação dialética da sua própria condição e que, através do homem primordial que foi Adão, o Adão primordial, o Adam Kadmon, que aparece na literatura, essa tradição ela foi passando. Ela foi passando de geração em geração. É por isso que, no ramo do ocultismo e do gnosticismo, nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo, ele foi um transmissor de uma tradição, ele não foi o salvador. Jesus Cristo foi um profeta, isso aparece no Islã, certo? Ou vai aparecer mais agora na modernidade, no marxismo, por exemplo, ou no neomarxismo, no humanismo marxista. Nosso Senhor Jesus Cristo foi apenas um filósofo, um homem de grande sabedoria. Na teologia da libertação isso tem muito. Jesus Cristo foi apenas um filósofo, veio trazer uma filosofia social, um conhecimento social. Então Jesus Cristo não é Deus. Então o ocultismo ele bebe primordialmente dessa interpretação apócrifa, e os apócrifos aqui nós podemos comentar depois, tá, do pecado original. Então se nós podemos falar do ocultismo é isto. Tá? E aí o ocultismo também, Marcelo, que depois a gente pode falar um pouco mais aqui, ele é dividido, isso o saudoso Olavo de Carvalho, no seu artigo As Garras da Esfinge, ele separa muito bem o ocultismo, que ele chama de lowbrow, e o esoterismo highbrow, né, que é um nível mais profundo ainda dessa questão. Mas eu creio que para um start, a pessoa que vai estudar o ocultismo, ela tem de ter essa questão do pecado original como um estudo-chave, para compreender as interpretações ocultistas, né, desde os seus primórdios. Perfeito, Daniel. Eu acredito que deu para que todos aqueles que nos seguem entender, né, algumas não, né, raízes que vão se desembocando aí ao longo dos séculos, né? Não é algo novo, não é algo que nasceu aí há 100, 200, 300 anos atrás, é algo que
se estende basicamente em conjunto com a história da humanidade, que nasce justamente ali, né, com a queda do homem, né, com a busca do homem ali de querer, por tentação, enfim, querer ser Deus, inclusive, né? Exato. Ou ter o conhecimento, enfim, de uma divindade, né? Acabei até, enquanto você falava, lembrando do Prometeu, né, que leva a chama para o homem, né, entrega ali, enfim. Exato. Ok, Daniel, estamos aqui diante, então, de um cenário, né, que nós conseguimos entender e observar aquilo que é de uma forma abrangente e, ao mesmo tempo, genérica do que é o ocultismo. Não sei como é que está o seu roteiro aí, mas eu vou lançando as perguntas aqui tranquilo. E você vai ajustando conforme você achar melhor. Dá alguns passos históricos dentro da nossa cronologia que você poderia falar assim, aqui esteve presente. Você tem alguma situação? Nós sabemos do pecado original, sabemos ali do maniqueísmo, né? Algo, né, um pouco mais fresco à memória daqueles que nos ouvem. Olha, o episódio, eu creio que os episódios mais recentes que nós podemos falar que o ocultismo esteve presente, sem dúvida alguma, foi na Revolução de maio de 68. Tá? Do desconstrucionismo francês, a Revolução do Sex Libre, a Revolução Sexual de maio de 68, que culminou no Woodstock, tá? E aqui no Brasil na Tropicália, né? A Tropicália aqui no Brasil foi um copia e cola do Woodstock norte-americano. Então ali, várias seitas orientalistas estavam atuando em conjunto. Com nós temos a seita do Rajneesh, a seita do Osho, a questão do Yoga Kundalini, tudo isto estava presente ali naquela revolução. Tá? E aquela revolução que também foi em conjunto ali com o neomarxismo, né? o que nós chamamos hoje, né? Estamos resumindo hoje a agenda woke, está muito presente ali. E qual que é o fio essa questão mais recente ali? Nós temos na virada do século XIX para o século XX, antes da Revolução, a questão da teosofia vindo com muita força, né, no século XIX, século XX. Porque qual que foi o beabá da teosofia? Tá, tem os seus precedentes, mas pegando a questão da teosofia de Madame Blavatsky, Foster Bailey, Alice Bailey, Alan Watts, Crowley, entre tantos outros, o Timothy Leary, né, que é o pai do LSD, entre outros. Eles tentaram dar uma resposta, isso é importante, ao iluminismo cientificista da maçonaria mais materialista, mais operativa, né? A maçonaria de Voltaire, Condorcet, de Diderot, d'Alembert, entre outros. Então eles viram o seguinte, olha, esse iluminismo cientificista está acabando com o sentido da vida das pessoas, porque está secularizando tudo, esvaziando tudo. Então tudo são causas naturais, são causas materiais, e isso está acabando com o sentido das pessoas, só que não necessariamente esses caras estão errados ao introduzir o pensamento racionalista científico como explicação para tudo. Não necessariamente estão errados, só que nós precisamos fazer o quê? Precisamos trazer o antigo monismo, né? Monismo é uma corrente que mistura espiritualismo com a matéria. É uma corrente praticamente panteísta, tá? O monismo. Então eles pensaram que, olha, nós precisamos espiritualizar o processo iluminista. Tá? Que é o que nós repetimos hoje. Então nós vamos resguardar o quê? O indiferentismo religioso, o subjetivismo religioso, a questão do Estado laico, todas as proposições da Revolução Francesa, que foram condenadas veementemente pela Igreja, naturalmente, tudo isso foi reaproveitado pelos teosofistas e apenas implantaram o negócio espiritualista no esquema, né? E implantaram ali todo o esquema iniciático, que já é praxis de toda a sociedade secreta, só que numa cultura de massas. Certo? Então isso foi espalhado para muita gente. Nós daqui dos anos 90, eu nasci nos anos 90, o pessoal dos anos 80, anos 70, olha, tem grandes influências. A chance de você ter muitas influências disso, assim, são muito grandes, tá? São muito grandes.
Então, por quê? Porque nós nascemos nessa geração em que isso foi espalhado de uma maneira brutal na cultura de massas, na questão das indústrias em geral, né? No cinema, nas músicas, no teatro, nos programas de televisão em massa, nas escolas, no ensino infantil, sobretudo no ensino infantil, que é onde eles tentam se infiltrar, falo muito sobre isso também. Então, creio que o episódio mais recente é a Revolução de Maio de 68, e que nós vemos agora que ela foi se transmutando até chegar ao que nós chamamos hoje de agenda transhumanista. Eu já trato como império transhumanista, não trato como agenda. Uma das minhas teses é que o transhumanismo, assim como está, né, na história de todo o Ocidente, tenta alçar-se como uma tentativa de império mais uma vez. Porque o negócio é tão abrangente, ele está tão espalhado na vida das pessoas através do que da nano e da biotecnologia, da tecnologia do dia a dia. Eles dão uma significação espiritualista para isso. E muitos artigos de transhumanistas falam a respeito disso. Tá? Inclusive eu li um e trabalho com um, que é o nome dele é Ryan Parvulescu, onde ele fala que um dos grandes debates dos transhumanistas hoje é sobre a ética transhumanista, e a ética para eles onde leva o quê? Ao mito fundador. Toda a sociedade humana teve o seu mito fundador para ser o que é, certo? Então, o mito que eles falam é o seguinte: olha, nós precisamos de algo que as pessoas sintam-se identificadas. E como não, qual é a melhor forma de fazer isso se não mexer com as coisas do espírito? Se não falar com as coisas do espírito. Mas o que é esse espírito? Muitos autores da New Age vão falar que o espírito, a questão de que nós cristãos chamamos de Deus, eles vão chamar de energias cósmicas. Energias que estão diluídas na matéria, e como o ser humano é capaz de manipular a matéria que está ali diluída, a questão da divindade. Divindade são energias cósmicas. Isso é o subjetivismo religioso que está nessa questão da nano e da biotecnologia, entende? Então, quer dizer, o transhumanismo é isso, ele tem como matéria a bio e nanotecnologia chinesa e tem como forma substancial esse espiritualismo New Age. É o que nós estamos vivendo hoje. Quando o pessoal ouve falar em agenda woke, The Great Reset, certo? Tudo isto está eivado dessa New Age da qual nós estamos falando aqui. Eu acho que são os dois exemplos mais próximos que nós podemos ter dessa revolução que está lá em maio de 68, que tem seus precedentes. Né? Isso nós vamos achar na psicanálise de Freud, nós vamos achar no pós-estruturalismo, nós vamos achar em inúmeras correntes, certo? Que nós chamamos hoje de progressismo. Eu não gosto de progressismo, desse termo. Eu uso neopaganismo mesmo. Tá? Porque de progressistas não tem nada. É neopaganismo mesmo, porque o paganismo já foi recalchutado lá no Renascimento do século XIV, tá? E deu origem ao que nós chamamos de modernidade, e o meu chavão popular que eu espalho aqui no seu canal hoje, que é a modernidade não é nada moderna. Perfeito, Daniel. O que você está dizendo, né, é algo assim que eu já havia feito algumas reflexões, porque o homem, ele tem em si uma busca transcendental, né? Em si ele já tem isso. Mas quando você racionaliza todas as coisas, você deixa de lado o transcendente. Para a massa, aquilo não é interessante, né? Para a grande maioria das pessoas não é interessante. Então você apresenta algo racionalizado, mas de uma forma transcendental. Né? Exato. Que é você pegar, por exemplo, termos, jargões, teorias, e você espiritualiza aquilo e apresenta, né? Você apresenta ali para as pessoas de uma forma como uma alternativa à igreja retrógrada. Perfeito. Né? Esse é o ponto. Não é verdade isso? Esse é o ponto, cara. Perfeito. Você pegar o livro do Leonardo Boff, Igreja, Poder e Carisma, sim. Essa é uma das dualidades gnósticas. Perfeito isso. Isso, cara, isso é tão antigo, mas tão antigo, se as pessoas soubessem que isso vem das interpretações dos apócrifos. Porque o que acontece? O combate dos primeiros pais da igreja contra os gnósticos era exatamente nisso. Ou seja, eles sempre foram contrários a uma igreja institucional. Porque eles encaravam a igreja institucional com os seus dogmas, os primeiros dogmas que foram proclamados, o sagrado magistério visível, deixado por nosso Senhor Jesus Cristo. Eles vão negar isso, vão falar que a verdadeira igreja é a igreja transcendente.
que a igreja visível, com toda a sua estrutura, seus dogmas, sua moral, é a igreja do poder no modo Leonardo Boff, é a igreja demiúrgica, que aliena as pessoas na estrutura de sujeito e objeto, entre vontade e razão. Porque essas estruturas no homem, para os gnósticos e ocultistas, é uma estrutura alienante, é uma estrutura de cárcere. Porque a razão, segundo eles, a razão humana, a razão natural, da qual a igreja ensina que nós conhecemos a Deus, à luz da razão natural, pelos seus efeitos. Então nós vamos, né, no modo, como diziam os escolásticos, no modo quia, né, dos efeitos à causa. Nós conhecemos a Deus, certo? Esse é um dos modos mais utilizados. Só que para os gnósticos, esse modo de se conhecer as coisas, que é da criação ao Criador, isto é a própria estrutura alienante da razão humana. Então, se nós fomos emanados por um Deus menor que nos prendeu aqui, é como se, para nós cristãos, Deus mentiu para nós. E se o ser mente, o ser é falso, ele é equívoco a nós. Então, na verdade, nós estamos conhecendo uma falsidade mesmo. E se a igreja institucional é uma espécie, para eles, de emanação dessa divindade má, logo, a igreja institucional é a igreja do mal, é a igreja do poder que deve ser superada por essa tal igreja transcendente. E onde está essa igreja transcendente? Ah, no meu sentimento. Eu acho que eu não preciso de uma igreja, não preciso de placa de igreja. Deus é amor, Deus é um só. Eu posso ter acesso a Deus apenas por ser uma pessoa boa. Eu posso ter acesso às verdades, à essência divina, aos segredos divinos, né, apenas por um sentimento. Então é exatamente isso. Eles veem a Igreja Católica como se fosse a própria manifestação do demiurgo. Então, se perguntarem qual é o principal inimigo desses caras, já que tem tantas correntes assim. Nossa, tem muitas. Tem o transhumanismo, tem o comunismo, tem o liberalismo, tem isso, tem aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Qual que é o principal inimigo deles? A Igreja Católica. Por quê? No modo gnóstico de se ver, é exatamente isso. A igreja é a manifestação do demiurgo no tempo e no espaço, que deve ser superada. Exatamente isso. Perfeito. Eu, uma vez conversando com um amigo meu, inclusive ele está aqui, o Ranieri, e ele falou algo que eu nunca... que faz todo sentido, né? E depois lembrando de coisas que eu já havia lido, já havia pesquisado, sobre a mensagem de Fátima, né? Nossa Senhora de Fátima, ela vai dizer, né, que o mal da Rússia iria se espalhar, né? Certo. E todo mundo pensa na questão do comunismo. Só que a Rússia, ela era, né, um grande palco esotérico. Né? Sim. Você havia comentado aí sobre a Helena Blavatsky. Você tinha lá, ou tem, né, personagens como, por exemplo, me fugiu agora lá o bruxo o nome do bruxo lá do Czar, né? Agora você tem Rasputin. O Rasputin, né? Enfim, e eu acredito, né? Claro, a gente sabe que o comunismo tem todo esse, não que ele não tenha, inclusive, influências esotéricas, né? Completamente. Completamente. Mas eu acredito que boa parte dos enganos que hoje há justamente é o materialismo, mas recheado com isso que nós estamos falando, com o que você está trazendo, né? Isso. Com a espiritualização das coisas, né? Perfeito. Essa questão da mensagem de Fátima da Rússia é excelente também, porque mostra, tá? O que eu estava falando aqui, que o ramo do ocultismo e da gnose, ele é uma hidra com várias cabeças, de fato, tá? E essa questão da mensagem de Fátima é importantíssima, porque ela disse os erros da Rússia, não somente o comunismo, ou seja, podia ter, como de fato nós estamos vendo erros até piores, tá? E sim, a Rússia, por conta... até analisei no meu canal um artigo recente recentemente analisei o artigo do Etienne Courbet, que é da Escola Francesa da Sociedade Barruel. Inclusive, eu recomendo muito as pessoas conhecerem, tá, essa escola de Etienne Courbet, Réan Vacquier, Antonin de Motreff, entre todos esses autores que trabalham com essa questão do esoterismo como ninguém. A escola francesa, católica francesa, para isso é excelente, excelente. E analisando esse artigo do Etienne Courbet, ele mostra ali como, de fato, a Rússia sempre foi um palco para todos esses esoterismos, porque a Rússia ela não teve, a Igreja Ortodoxa ela não teve muito contato com a escolástica propriamente dita, com o método das disputácios das quais nós tínhamos com São Boaventura, São Tomás, Santo Alberto Magno,
aqui. Então eles foram muito mais levados ao misticismo mesmo, a uma mescla sincrética entre as proposições ortodoxas com tudo ou mais que já estava ali espalhado pela Rússia. Então, de fato, até mesmo as influências no czar, né, eram de grande escala ocultista, sem dúvida alguma. A Revolução Leninista também tinham muitos maçons e ocultistas envolvidos ali, né? Inclusive o próprio Lenin era maçom. Eles eram ali da cúpula da maçonaria, isso sem dúvida alguma. E agora isso vem requentado com o que nós estamos aí assistindo com o eurasianismo, né? Do Alexander Dugin, do Limonov, com Putin, entre outros. Tá? E se a gente for pegar para ver, esses caras eles vêm com uma retórica diferente. Porque eles falam o seguinte: olha, o Ocidente é a depravação, o Ocidente é o liberalismo, o Ocidente é o atlantismo. Então nós precisamos superar toda essa degradação da agenda woke. Inclusive o Dugin, ele escreveu em resposta ao The Great Reset um artigo, um livro, chamado The Great Awakening, né, o grande despertar para a tradição e tudo mais. Mas qual tradição é essa? É uma tradição esotérica. Se nós pegarmos os livros do Dugin, tá? A Quarta Teoria Política, os Fundamentos da Geopolítica, todos eles são alçados no gnosticismo. Isso declarado por ele. Eu não estou inventando nada. É ele mesmo que deixa bem claro isso. Inclusive, tem um texto da autoria dele, de 2012, chamado O Gnóstico. Tá? E aí o Dugin, ele resgata uma dualidade que há no ramo do esoterismo e do ocultismo, que são duas vias. A via da mão direita e a via da mão esquerda. O que são essas vias, para o pessoal se situar? A via da mão direita, o próprio Dugin descreve que é uma via mais contemplativa e iniciática. É a via da escola intitulada perennialista, de René Guénon, Fritjof Schuon, Titus Burckhardt, Martin Lings, entre outros. É uma via de iniciação mais profunda. E a via que ele segue é a via da mão esquerda. A via da mão esquerda, o próprio diz que é a via da revolução, do morticínio, né? É a via realmente do aceleracionismo. O aceleracionismo, tá, é uma corrente dentro do esoterismo, do ocultismo também, que visa superar um ciclo histórico. E aí eu retorno a um pouco a René Guénon. René Guénon tem um livro chamado A Crise do Mundo Moderno. Nesse livro, ele, seguindo ali a doutrina hindu, o Guénon fazia muito isso, ele seguia a doutrina hindu, sobretudo dos ciclos históricos, e ele situa ali, né, algumas idades na história, né? A idade de ouro, a idade de prata, a idade de bronze, e, segundo o Guénon, nós estamos na idade de Kali Yuga, que é a idade da destruição, há mais de 6.000 anos. Ou seja, todo o período histórico que nós vivemos é a idade, para o Guénon, é a idade de Kali Yuga. E o Dugin, seguindo a via do aceleracionismo, para superar essa idade de destruição, é preciso fazê-lo através do quê? Da guerra. Através do movimento revolucionário abrupto. Tá? E adquirindo adeptos de quaisquer meios que sejam, que transpareçam revolta contra o Ocidente, que o Dugin tem como inimigo. Só que se nós formos ainda mais nos escritos mais profundos do Dugin, nós veremos que esse Ocidente, esse tal Ocidente, é a Igreja Católica Apostólica Romana, da qual ele já chamou de besta do Apocalipse, né? Seguindo aquelas mentiras esotéricas, iluministas, das quais nós sabemos bem, tá? Então o Dugin, ele segue isso que ele chama de via da mão esquerda e apresenta o dito tradicionalismo como uma resposta efetiva ao que ele considera o grande inimigo da humanidade. Só que os escritos do Dugin, eles são eivados da mesma fonte da qual ele denuncia. Como existem textos dele, Marcelo e os demais, desse autor, um livro dele que não é muito comentado, as pessoas às vezes comentam só apenas coisas mais pouco substanciais do Dugin, mais passageiras, mais acidentais. Tem um texto dele chamado Noomaquia. Nesse texto ele vai falar sobre o mito de Cibele. O mito de Cibele é a questão do eterno feminino, que aparece no ocultismo ocidental com Blavatsky. Blavatsky vai falar no seu livro chamado Isis Sem Véu. Nesse livro da Blavatsky, ela vai dizer que no princípio da emanação da divindade, a Sofia, que é uma questão que é depois diluída na concepção da Gaia, né, da mãe natureza, daquele panteísmo vivente, que a força vivente da Terra é feminina e tudo mais. Isso é a questão da gnose andrógena e da gnose do eterno feminino. O Dugin vai repetir isto. E ele vai dizer que as relações entre homem e mulher, para os senhores terem noção, não é uma relação biológica
não é uma relação moderna, porque para ele as relações biológicas são relações modernas. Para o Dugin, as relações tradicionais entre homem e mulher se dá nessa junção, né, nessa junção andrógena da gnose. Por quê? Porque a mulher representa uma divindade e o homem uma outra divindade que se unem uns com os outros. Então é assim que Dugin trabalha, por exemplo, com a problemática de gênero. E aí você vai ver na ideologia de gênero, qual que é a profundidade da ideologia de gênero nessa questão de que os sexos são construídos socialmente? Você vai ver a mesma concepção da gnose andrógena ali. Só que o Dugin enfeita a retórica dele como uma retórica tradicionalista. Então o Dugin ele é tão feminista quanto aquilo que ele denuncia, tá? Entendo. Então você tem uma dialética ali. Entre a via da. Você tem dialéticas, você tem conflitos entre as vias da mão esquerda, porque não há quem não diga que o feminismo não é uma revolução abrupta, uma revolução aceleracionista, eivada ali de marxismo junto com o catarismo, questão do aborto. Não é? E também não há quem não diga, quem realmente já compreendeu, que Dugin não seja tão igual ou pior, ele só passa um verniz. Então, dentro da via da mão esquerda, você tem as dialéticas e as tensões entre eles mesmos. Então, trata-se da mesma coisa. E tem muito católico hoje caindo nessa questão do eurazianismo apenas por causa do quê? Do verniz ideológico. E aí, quando você vai analisar política e geopolítica, você tem que separar, distinguir o seguinte. Uma coisa é o discurso pretextual. A ideologia, toda ideologia é um discurso pretextual. É aquilo que o sujeito diz que quer fazer. Outra coisa é a realidade efetiva, a ação efetiva do agente. Aquilo que ele de fato está fazendo. Então, se você pegar aquilo que de fato o Dugin está fazendo e está apresentando, você vê que a mesma fonte do movimento revolucionário. Ele só difere de discursos pretextuais. E eles modificam os discursos pretextuais ao seu bel prazer. Assim também como os esotéricos fazem, gente. Eles utilizam de algumas verdades, porque a mentira sempre vem assim, né? Lúcifer, ele se transmuta, né? Ele traz algumas proposições que parecem verdadeiras para te levar para a falsidade. Então eles utilizam de algumas verdades da fé para te levar para o erro. Esse é o grande veneno da coisa. Na hora que você vê, você começa com uma premissa e aí o sujeito te enrola ali no meio para te levar para a falsidade. É isso que eles fazem. Você falando, né? Você citou o mito de Cibele, salvo engano, também é chamada de a Grande Mãe, né? Isso. A Grande Mãe. E aí eu já me remete toda essa coisa do ecologismo. Tem inclusive, se eu não me engano, foi comentado, tem uma corrente esotérica, né? Havaiana, chamada o Ho Oponopono, que você faz uma conexão com a natureza, aí entra naquele lance de você abraçar a árvore, você abrir a boca e receber luz, né, e etc e tal. Sim. E como você receber as energias do cosmos. E de fato, eu vejo o quanto isso está crescendo, né, principalmente nas grandes cidades, né? Como é que as pessoas elas estão talvez ali desamparadas por uma verdadeira conexão real com o sagrado e etc., e se deixando levar, né, por filosofias como estas, né? Exatamente. Essa questão dos grandes centros urbanos é exatamente a resposta que os teosofistas quiseram dar. Veja, eles transformaram a vida no inferno. Veja como estão as grandes metrópoles, completamente assim, artificiais, desligadas da vida substantiva. Então as pessoas hoje em dia elas têm essa concepção que o Olavo falava muito bem, que assim, o sujeito ele vai para o meio do mato no final de semana, acaba o domingo, chega a segunda-feira e fala, voltei para a realidade. O sujeito inverte. Ele acha que a realidade é aquele mundinho administrado artificial onde ele está. E quando ele vai para a efetiva realidade criada por Deus, ele acha que ele saiu da realidade para se conectar com essa questão. Então isso ganhou muita força de fato. Isso foi muito requentado pelas grandes artes, né, pelo show business. Você tem inúmeros filmes onde as pessoas realmente vão se conectar com o seu eu, com a natureza. Né? Você tem isso em inúmeros desenhos infantis. Você tem isso espalhado para tudo quanto é nas músicas. Ou seja, você tem isso na indústria de massas à torta e à direita. Então as pessoas adquiriram realmente essa questão de que vamos nos conectar com o divino, por mais que elas não utilizem essa palavra,
mas vamos nos reconectar com a natureza, e por quê? Porque aqui está a fonte de todo ser. E isso, infelizmente, adentrou-se do quê? No grande clero, né? No alto clero. Através do quê? Dos diálogos interreligiosos, que é o que? O plano determinado da New Age e do ocultismo. Aqueles diálogos interreligiosos que nós temos na URI, né, na United Religions Initiative, que foi fundada praticamente aí também pelo Clube de Roma do David Rockefeller. Eles soltavam inúmeros doletas, né, para esse diálogo interreligioso que hoje impera, né, hoje impera na questão da ONU, na agenda da ONU. É o diálogo interreligioso. Há um livro do Lepan, né, o pessoal já deve ter ouvido falar, a Falsa Aurora, que está tudo ali. Né? O livro Poder Global e Religião Universal, do padre Sanahurra, também está tudo lá. Vou mostrar o que é essa religião biônica, essa religião que, na verdade, nós chegamos na divinização do homem pelo próprio homem. É um requentado humanismo com essa questão espiritualista, ao qual o saudoso professor Orlando Fedeli tem um livro, é a tese principal dele, do antropoteísmo. Né? O antropoteísmo é essa divinização do homem pelo próprio homem. Então é isso, né? O homem como princípio e fim de todas as coisas. Isso está, infelizmente, também no alto clero hoje, né? É a grande crise que nós sofremos, porque a igreja ela não foi só atacada externamente, ela foi atacada internamente. Por grandes prelados e traidores, falsos profetas, dos quais nós somos avisados pelo próprio Cristo. Né? Mas isso é o que causa realmente essa dessacralização da vida humana, esse secularismo da vida humana, em que o clero hoje ele não é mais professor, ou seja, a igreja não é mais mãe e mestra, porque por conta das agendas aí sim liberais, essa questão do subjetivismo religioso, do individualismo religioso, a nossa fé ela foi reduzida apenas ao sujeito e o que o sujeito acha dela. E isso balizado por um monstrengo indiferentista que eles chamaram de Estado laico. O pessoal ainda tenta fazer distinções, né, entre Estado laico e laicismo. Mas, na verdade, essa distinção ela é apenas uma figura de linguagem, ela não é uma distinção real. O Estado laico ele é uma espécie de divindade diluída no tempo e no espaço. Se você pegar a mística do Estado laico, a mística maçônica, é exatamente isso. É sujeitar as religiões a um grande monstrengo naturalista, deísta, indiferentista, que vai tratar as religiões como se fossem espécies do mesmo gênero, o que não são. Daniel, bom, eu gostaria de lembrar você que está nos assistindo que as redes sociais do Daniel está na descrição do vídeo. Você tem lá o canal dele, tem o Instagram, também tem o Telegram dele, então vale a pena vocês fazerem parte e acompanhar o trabalho, né, que o Daniel vem desenvolvendo aqui na internet e ajudá-lo também a fazer com que ele cresça, né, que outras pessoas possam ter esse tipo de conteúdo. Na política, como é que você enxerga isso, Daniel? Bom, na política, com as grandes agendas, que se convencionaram a chamar agendas globalistas. Hoje você tem nos congressos nacionais agendas que vêm prontas da ONU e das suas agências especializadas, né? Unicef, FAO, tudo isso, né? A OMS, né? Que nós vimos muito bem o que nós passamos alguns anos atrás. Sei que não podemos falar muito aqui por conta do algoritmo do YouTube. Então, tudo que nós vivenciamos, tudo isso está assim nessas agendas ditas globalistas, sem dúvida alguma. E todas essas agendas ditas progressistas, mas que são agendas requentadas do paganismo, aborto, ideologia de gênero, né? Tudo isso são na verdade, renascimentos do antigo ocultismo que hoje nos abala, sem dúvida alguma. E se nós formos falar da política mais profunda, aí nós entramos no ramo da filosofia política, os próprios regimes modernos, como a democracia liberal, são regimes ocultistas também na medida em que foram, sim, estruturados pela própria maçonaria, por exemplo, em que a soberania popular da democracia liberal ela é uma representação de que cada homem é um homem em si. Essa questão do homem ser um homem em si, né, ou que o coletivo, né, detém o princípio e fim da vontade, né, que se consumou na soberania ou vontade popular, isso tem uma mística por detrás dela.
Porque cada homem tem uma centelha, um divino em si, e cada homem é um homem em si. Cada homem pode criar o ser, pode criar a sua vontade a partir do seu próprio desejo. Então não há mais uma ordenação do homem como criatura ao Deus Criador através do quê? Da lei natural. A lei natural, como dizia o São Paulo Apóstolo, impressa no coração do homem. Então você vê que o neoconstitucionalismo, né, que ignora a lei natural e a posteriori cria mecanismos indiferentistas, cria mecanismos artificiais, através de um pedaço de papel chamado Constituição Federal, que nós entendemos como positivismo jurídico, nada mais é do que virar as costas para a lei natural e a sua ordem a Deus, e dizer que o homem pode racionalizar a vida humana através da sua própria vontade. Só que o que acontece, na verdade, é que as elites, as oligarquias tomam conta de tudo e que elas dizem aquilo que o homem é, aquilo que ele pode ser, aquilo que ele não pode. Então, isso está bem condizente com as agendas ocultistas. Ou seja, se você pegar autores ocultistas, eles vão dizer, olha, nós precisamos de uma elite esclarecida, desalienada, que vai dirigir o gado, as pessoas que estão alienadas ainda, ao caminho da qual elas devem seguir. Isso aconteceu em quais regimes totalitários do século XX? Você pegar um regime como o nacional-socialismo, era um regime mágico, era um regime gnóstico, assim como o fascismo. Assim como o comunismo, que era um regime panteísta e também extremamente revolucionário, sem dúvida alguma. Então toda essa matança, todo esse genocídio que nós assistimos no século XX, tinha uma razão de ser dentro da lógica do ocultismo. E aí nós temos, ainda sobre filosofia política, as agendas historicistas. O nazismo foi historicista. A questão do Terceiro Reich. A Rússia é historicista. A questão da Terceira Roma, ou da Mãe Rússia, né? Vamos alcançar a Terceira Roma. Tudo isso para superar uma idade. Vamos esclarecer, desalienar as pessoas, e somente os escolhidos poderão fazer parte desse novo mundo. O globalismo da ONU é a mesma coisa. Parte também de um historicismo ocultista. E o grande precursor do historicismo, não apenas no Ocidente, né, mas sobretudo no Oriente também, foi Joaquim de Fiore. Joaquim de Fiore foi um abade cisterciense, né, que instrumentalizou, né, a questão da trindade como se fosse alcançá-la num regime espaço-temporal. Virando as costas para a ordenação histórica da qual tinha trabalhado Santo Agostinho. E Joaquim de Fiore recebeu influências da Kabbalah, do esoterismo judaico propriamente dito. Então aí está na política, né, a influência profunda do ocultismo e a política do dia. Assim, é difícil de você reconhecê-la. É por isso que você precisa pular os níveis de análise. Porque daquilo que está saindo da boca de um deputado no Congresso, esse tipo de coisa, vocês podem, com um pouco mais de estudo e treino, perceber. Só que você precisa pegar essas grandes estruturas históricas para você perceber o fio da meada. E a grande influência das sociedades secretas na modernidade. Gente, a modernidade ela foi todinha estruturada por sociedades secretas. Todinha. Todinha, desde o humanismo. Né? Até um pouco antes, mas o humanismo é muito mais característico. Com Maquiavel, Ficino, né? Pico de la Mirandola, entre outros. Então tudo aquilo que começa ali no humanismo, que é recalchutado no humanismo, nós vemos depois com a revolução, com o racionalismo, com a revolução protestante, com o racionalismo, o iluminismo, tudo isso sendo eivado de sociedades secretas. Ordem Rosa Cruz, maçonaria, tudo isso. Então, a política moderna, ela tem como a sua causa eficiente as sociedades secretas e ocultistas, sem dúvida alguma. E Daniel, onde que entra e por que o transhumanismo? O transhumanismo, né, ela é uma tentativa de levar o darwinismo social às últimas consequências. Tá? E vem com essa questão que das demandas da modernidade das grandes massas. Ou seja, a questão da tecnologia. Começa aí. Só que eles foram muito mais além. Eles foram tão além, que eles tentaram o seguinte, olha, vejam o delírio, através da nano e da biotecnologia nós vamos superar a finitude do homem, nós vamos vencer a morte. Porque qual que é a grande revolta de um gnóstico? É a sua contingência, é a sua condição finita. Ele não aceita a sua condição finita. E ele quer
sobrepujá-la. Como? Através de todos os modos que dê para você vencer a morte ou você vencer esse estado caótico prisional que ele está. E o transhumanismo ele é gnóstico nesse sentido. Então, através da nano e da biotecnologia, desses grandes delírios de tentar vencer a finitude humana, a contingência humana, você tem uma espiritualidade por detrás, que é o que eu estava falando há pouco. E estudos dos próprios transhumanistas, tá, revelam o seguinte: olha, eles não conseguiram achar um modo de misturar as agendas transhumanistas com o cristianismo, impossível. Sequer com o judaísmo e sequer com o islamismo. Só que eles acharam o quê? Nas espiritualidades sincréticas da New Age. E a principal delas, o budismo, porque o budismo ele não é encarado como uma religião institucional como nós entendemos. Tanto que se você perguntar para um budista em que você acredita, ele vai estranhar. Fala, não se trata disso, né? É mais fácil um budista perguntar para nós assim: olha, vocês católicos falam muito de virtudes, mas o que vocês fazem para alcançar as virtudes? Porque o budismo ele vai mais do que uma prática. Tanto que a iniciação budista é o quê? É a exposição de um mandala. Não é isso? A iniciação budista é isso. E aí o sujeito ele tem práticas ali. Então, quer dizer, práticas o quê? Aí sim, de superação desse mundo que eles consideram o mundo da ilusão. Esse mundo da ilusão, na simbólica gnóstica, é tratado como o mundo de Maia. Para você se desiludir, para você se separar desse mundo da ilusão, para você alcançar o verdadeiro conhecimento. Porque do processo de desalienação, você vai para o processo que de iluminação. E depois do processo de iluminação, você vai para o processo de identificação. Essa identificação com a divindade. Né? Então você já é um homem pneumático, né? Como dizem no simbolismo gnóstico também. Né? Você alcançou já as grandezas da alma, então você não está mais sujeito às fraquezas, às ilusões do corpo, do mundo da ilusão, da qual nós fomos colocados aqui, nós somos enganados naturalmente. Então, o conhecimento natural do mundo, através da razão natural, é um conhecimento equívoco, é um conhecimento falso. Então, nesse processo do budismo, que eles acharam, os transhumanistas, eles inventaram um conceito chamado singularidade. Singularity. Essa questão da singularidade é o alcance do Atman budista. O Atman é a mesma coisa que a centelha divina, que é a mesma coisa que o Éon, que os cristãos combateram. É a tal centelha que o demiurgo prendeu, né, da divindade, da qual todos os homens necessariamente retornarão na concepção deles. É uma concepção de apocatástase, né? Onde o inferno, por exemplo, está vazio. Isso na novela e teologia, nos novos teólogos, você vê isso com grande profusão, de que como se o inferno estivesse vazio, porque ninguém é condenado. Todo mundo vai regredir necessariamente à divindade primordial. Isso é uma influência, sobretudo, de uma corrente que no século XIX será intitulada por um sujeito do idealismo alemão chamado Karl Krause, que ficou conhecido como panenteísmo. Não é nem o panteísmo e nem o gnosticismo grosseiro. É panentheos, né? O mundo está dentro de Deus, assim como Deus está dentro do mundo. Então, necessariamente, Deus desdobra-se na história. Isso quem já estudou um pouquinho de Hegel consegue reconhecer. A dialética hegeliana, vigiada pelo espírito, né? Que o Hegel escreveu aquele livro chamado Fenomenologia do Espírito. O espírito em Hegel é exatamente esse espírito esotérico. Quem diz que Hegel era materialista não sabe do que está falando. Hegel era um autor extremamente esotérico, hermético, panenteísta também. Então o panenteísmo atribui a Deus uma passividade. Ora, nós sabemos que Deus é onipotente. Deus não tem passividade, Deus não tem espaço, Deus não tem tempo, ele não está sujeito a isto, certo? Deus é imutável, Deus é infinito. Só que eles atribuem passividade a Deus, certo? Então, por essa questão do panenteísmo, e tudo mais, essa questão da diluição da divindade no tempo e no espaço, então o homem necessariamente ele regredirá a essa divindade também para uma espécie de completude da própria divindade. A divindade ela precisa de nós para se completar. Na trindade cristã ninguém falará isso. Não, a trindade ela é o próprio ser. Ela é o fundamento de todo o ser. Porque há uma plena comunhão entre Pai, Filho e Espírito Santo. Para a concepção orientalista, e em seus diversos modos, não. Deus não há uma completude em Deus. Deus, ele emanou da sua substância tudo que existe por necessidade. Isso é importante. Ele necessitou emanar da sua substância tudo que existe para se autoconhecer. Entendem? Então, quer dizer, uma completa discrepância com a teologia cristã. E isso o transhumanismo vai reaproveitar
nessa questão do Atman. Tanto o budismo como o hinduísmo, tudo isso vai por essa linha. Então os transhumanistas, eles pescaram essa questão da prática, porque eles precisavam realmente de uma ética utilitária, porque eles são utilitaristas, naturalmente. Então, qual que o melhor se encaixou para eles? A concepção do Atman budista. Então, eles criaram o que? A questão de singularidade. E também instrumentalizando muito mal o budismo, para a bem da verdade aqui. Então, eles pegaram essa concepção budista e transformaram ela numa espécie de monismo nanotecnológico, em que o homem vai alcançar a singularidade através do quê? Da fuga do mundo real, no metaverso. O metaverso é isso. Se formos trabalhar com o metaverso numa questão filosófica e metafísica, é a fuga do mundo, do qual esse mundo é uma verdadeira prisão. Então vamos nos refugiar no metaverso. Então é isso. Daniel, uma coisa que você comentou aí que eu achei fantástico foi o seguinte: toda essa comoção que é perceptível, né, de você transformar um mundo melhor, fazer um mundo melhor, né? Só que tem um detalhe, né? Uhum. A morte, ela chega para todos. Exato. Né? Como é que se vence a morte? A única proposta de se vencer a morte que nós conhecemos, ela é cristã, né? Agora, percebe-se então que aí tem um gargalo que precisa ser resolvido, que é você vencer. O que adianta se construir um mundo melhor ou o mundo que se deseja ter aos seus moldes, sendo que nós somos finitos, né? Então, talvez essa busca, né, de você trazer aí ferramentas tecnológicas, né, científicas, com aí o desejo de você viver aí ou por muito mais tempo ou não morrer até, né? Que é aquilo que o homem não vai conseguir. Exato, exatamente. É aí que está, assim, onde leva as pessoas à perdição, leva as pessoas à depressão, à desistência, a realmente cair, aí sim, no canto da serpente ali, na tentação da serpente. E é aí que está. Por quê? Porque essa questão do maldito mundo melhor, né? Isso, assim, da concepção cristã, ela não existe mesmo. Aquele católico que está querendo, não, eu quero construir um mundo melhor, não entendeu muito bem o catolicismo, não. Porque Cristo já nos dizia, no mundo tereis aflições, mas tem de ânimo, eu venci o mundo. Cristo dizia isso. E Cristo pediu para nós que tome a sua cruz e siga-me. Uhum. Ele não pediu para a gente montar um regime aqui no espaço temporal para melhorar o mundo. Não é disso que se trata realmente, porque isso é tão verdade na vida de um cristão que, assim, você melhora um aspecto aqui e você cria 10 outros, 20, 30 outros problemas na sua vida. E a nossa vida é essa. Nossa vida é luta mesmo, é lapidação, é mortificação, é tudo isso. Nas outras concepções não há. Então eles precisam criar esses discursos inebriantes aí para as pessoas, só que, ao fim e ao cabo, leva as pessoas a realmente esse vazio. Porque elas correm atrás, elas não alcançam isso. Cadê aquele conhecimento superior que eu iria alcançar abraçando essa corrente? Cadê aquele tal conhecimento? Eu estou fazendo um monte de coisa e nada reflete. E não consigo alcançar isso. Cara, querem um exemplo para quem está caindo nessa questão? No primórdio dos tempos, Simão o Mago. Nós temos lá nos Atos dos Apóstolos, quando Simão o Mago tenta comprar de São Pedro os segredos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo. E São Pedro dá-lhe um esporro, né? Claro, põe ele para correr. Então, desde a época de Simão o Mago, as pessoas estão querendo esse dito segredo esotérico. Enquanto está lá no Evangelho de São João que nosso Senhor ensina, nada ensinei em segredo. Então é para todos. Então quer dizer, vocês querem o Santo Irineu de Lyon, né, no seu livro Adversos Aereses, ele dizia que era a refutação da falsa gnose. Então vocês querem o verdadeiro conhecimento? O verdadeiro conhecimento é essa gradação, é essa ordenação da natureza decaída do homem com o encontro da graça santificante. Vejam, a teologia católica ela é única, tá? Nos estudos de religiões comparadas, assim, você chega nesse estudo e você conclui que as religiões elas não podem ser comparadas, né? Esse é o resumo dos estudos de religiões comparadas. Só que a teologia católica ela é única, tá? Ela difere de todas as outras, todas. Em questão do quê? Dos dogmas, a começar Santíssima Trindade, união hipostática de nosso Senhor Jesus Cristo como verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem,
A doutrina mariológica, né, a teologia mariológica de Maria, da Imaculada Conceição, da Imaculada Concepção de Maria. Isso são coisas únicas, tá? Estou citando algumas coisas aqui. E, sobretudo, a grande metafísica católica que repousa em São Tomás de Aquino, tá? Que seria um assunto para uma outra transmissão aqui, que é um assunto muito longo, que é a distinção real entre ser e essência. Ou seja, as criaturas, elas não têm uma centelha divina, uma substância divina, só que o ser das criaturas é um ser criado, né, do nada, que não é o mesmo ser de Deus. Então Deus, ele doa às criaturas um ser que não é o dele, criado ex nihilo. Então você conhece a Deus pela sua gradação através das criaturas. Esse é um outro assunto que a gente tinha que entrar em uma outra transmissão, porque é muito longo a gente destrichar tudo, tá? Mas a título de conhecimento, a teologia católica, ela é única. Nada se compara a ela. E, sobretudo, a sua teologia da graça. Então a graça, ela não mutila a natureza, como esse pessoal gnóstico tanto insiste, né? Que nós precisamos diluir o nosso eu. Isso está no budismo, no hinduísmo, né? Nós precisamos diluir o nosso eu, nos esvaziar para alcançar a iluminação. E aí vem a teologia católica que fala, não, o seu eu, a sua pessoa, ela não será diluída. Ela será transformada no próprio Cristo mediante a graça, que é o que São Paulo diz em Gálatas, não é? Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, quer dizer, a teologia ascética e mística da igreja, ela é única nesse sentido. Que nós teremos lá com os santos místicos, que também são instrumentalizados, naturalmente, mas com São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, Santo Antão. Então, quer dizer, a teologia ascética e mística católica é uma teologia de purgação dos pecados, só que essa questão de purgação dos pecados, né, nas noites escuras, como dizia São João da Cruz, isso, é exatamente a questão de você não ver o mundo como um mundo mau, mas você ver o mundo como algo que você pode idolatrar. E aí você cai num dos inimigos do homem, né? Nós temos 3, o mundo, o diabo e a carne. Então você pode idolatrar um deles e cair no erro. Mas isso não significa que o mundo foi criado mal, não. Porque tudo que Deus faz é bom. Então o seu eu não será diluído, mas a sua natureza será elevada mediante a graça, que vem através dos sacramentos. Então os sacramentos da igreja são únicos também, os 7 sacramentos, né? São únicos. Então você só terá isso na teologia católica. Então não será através, né, de uma experiência mística, de uma iniciação que você vai procurar através das suas próprias forças, porque o que vem é engano. Porque o que você vai conseguir fazer apenas com esse sentimento espiritualizado, não sei o quê, são inúmeras mudanças e modificações caóticas. Não é? Porque a única coisa que é estável foi aquilo que foi deixado por nosso Senhor Jesus Cristo. O resto da nossa vida, ela é eivada, né, de mutabilidade, de situações e tensões, em que uma hora parece que está indo por um lado, depois você regride, depois parece que você avança, e assim vai. Ou seja, se você não tem um princípio estabilizador da sua própria vida, que é a Santa Igreja, a sua doutrina, que não vai mudar. É imutável. Os ensinamentos de Cristo são imutáveis, não vão mudar. Então é ali que você repousa, não é, os inúmeros aspectos mutáveis da sua vida. E é ali que você enobrece até mesmo os dons dados por Deus, que é a sua vocação. Então, quer dizer, você descobrir a sua vocação e você ordenar os outros aspectos que parecem muito tensionais e tudo mais às verdades da fé, e aí sim você começa a ter o verdadeiro eixo da realidade. E senão você tem todos os outros cardápios oferecendo aí, não, venha que aqui no nosso processo iniciático você vai alcançar a suprema identificação, não vai alcançar nada. Você vai se perder, você vai se frustrar, e você vai de frustração em frustração, porque a revolução ela é autofágica. Ela vai destruindo os próprios adeptos. Ora, é assim. E vai destruindo os conscientes e os inconscientes. Quando você vê, você está nesse nível em que eu estava antes de conhecer todas essas coisas. Você fala, olha, tudo que eu faço não adianta. Tudo que eu faço não me preenche. Eu estou sempre nesse vazio eterno. Não. Pessoal, perdemos aqui a transmissão com o Daniel, né? Vamos aguardar um pouquinho para ver se ele retorna. Eu quero lembrá-los que, se por um acaso você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, se inscreva também lá no canal do Daniel, se você não é inscrito. Na descrição do vídeo tem as redes sociais do Daniel, tá?
logo no início, ele fala um pouquinho, né, do livro dele. Eu não peguei o link, tá, do livro. Se por um acaso ele voltar, eu gostaria que ele falasse um pouquinho do livro que ele publicou em conjunto lá com o PH Vox. Percebam que todas essas informações que nós estamos tendo aqui, pessoal, elas são de extrema relevância para todos nós. Existe, sim, uma manipulação diluída em várias camadas sociais, na cultura, na política, né? E isso nós encontramos o esoterismo facilmente. Para quem ele comentou ali sobre a década de 70, né, 80, eu nasci na década de 70, então vivi a década de 80. As músicas, por exemplo, elas são todas, a maioria das músicas, elas são todas eivadas de esoterismo. Daniel, estava aqui aguardando o seu retorno. Desculpa, né? aí, gente. Imagina, algo que acontece, eu não sei se você quer concluir, nós já passamos aqui 1h12, estava conversando aqui com o pessoal. Certo. Se você quiser terminar a sua linha de raciocínio e falasse um pouco mais do seu livro, eu não sei como que nós podemos adquirir o seu livro, eu não sei se de repente você também tem algum link que a gente possa colocar aqui na descrição do vídeo, se há algum site, pode falar. Não, perfeito. Concluindo aquele outro raciocínio breve, é que eu estava dizendo, né, não é que se você se converter, que você vai deixar de ter esses inúmeros dramas, esses inúmeros problemas. O que eu estou dizendo é o seguinte: nós teremos tudo isso para o resto da vida. Só que aonde você vai direcioná-los é a questão. Então, quer dizer, você vai continuar tendo inúmeros dramas, inúmeras fraquezas, temores, medos e por aí vai. Só que com a Santa Igreja, né, com os sacramentos, com a direção espiritual e tudo mais, você tem onde alocar esses problemas que são inerentes à nossa natureza decaída. Então ali você tem a verdade, e você tem o homem, o Deus que se fez homem se sacrificou por você. Então, pelos sacramentos, você é capaz de alcançá-lo. Não é isso? Então, é essa grande questão que eu gostaria de finalizar aquele comentário que eu estava, aquele raciocínio. E o meu livro, como eu disse para vocês, ele é uma junção de artigos, né, que tem como principal objetivo trazer essa mensagem ao leitor. Que as inúmeras correntes revolucionárias são inúmeras. Assim, se a gente começa, não tem como numa vida você rastrear todas. Porque vamos pegar o marxismo, por exemplo. É certo falar marxismo ou marxismos? São marxismos. São inúmeros. Tá? Então, assim, eu tentei nesse livro unificar a questão, trazendo isso realmente, esse simbolismo de Santo Agostinho. A cidade dos homens tentando suplantar a cidade de Deus. Através desses princípios. Ou, ora você tem o gnosticismo, ora você tem o panteísmo e ora você tem o panenteísmo. Essas três correntes, elas dão uma certa unificada no que nós chamamos de movimento revolucionário. Tá? E o meu livro vocês vão achar na livraria phvox.com.br, na Amazon, Mercado Livre e todas as livrarias que são ligadas à SEDET, né? A Vídeo Editorial. Então, todas as livrarias do pessoal, vocês vão encontrar o meu livro lá. Ele é bem introdutório, eu tentei facilitar o máximo possível, porque eu sei como foi difícil para eu entender certas coisas. Tá? Eu estou engateando ainda, os meus estudos eles ainda estão muito em fase de lapidação. É um estudo de uma vida, gente. Quem entra nessa questão, saibam. Tem quem gosta por curiosidade, tem quem gosta para adquirir cultura, e tem quem faz isso por vocação. Tá? Quem faz isso por vocação sabe, você vai ficar o resto da vida nisso. Não tem como. É uma coisa que você vai ler triste, feliz, com sono, cansado, com raiva, calmo. Então é a questão da vocação que eu estava dizendo, é onde você vai realmente deleitar todos os seus problemas, todas as suas tensões existenciais. É a vocação que vai dar essa unificada e é a vocação que vai te levar a repousar a sua razão na fé. Eu já dizia Santo Agostinho que o repouso da razão é a fé. Então, assim, se eu não sei muitas coisas, Deus sabe. Isso me conforta. Perfeito, Daniel. Eu quero agradecer aqui a sua presença, agradeço a todos vocês que estiveram aqui no canal, você que vai assistir posteriormente. Não deixe de compartilhar essa live, acredito que as informações que aqui foram apresentadas para nós são muito valiosas, tá? Comentem,
Ajudem a divulgar o canal Cultura e Fé Católica, assim também como o canal do Daniel, que leva o mesmo nome, Daniel Ferraz, para que a gente possa fazer com que essas informações cheguem a mais pessoas, tá certo? Muito obrigado. Daniel, suas últimas considerações. Marcelo, eu gostaria de agradecer você, aos seus inscritos pela oportunidade. Também agradecer a senhorita Thaís aí pelo testemunho, que foi como eu me aproximei mais do seu canal aqui, tá? Eu fiquei impressionado mesmo. Com isso, eu vejo que esse trabalho que você está fazendo, como eu assisti sua transmissão com o Christian De Rosa, e vou assistir outras transmissões suas, não tive tempo ainda, mas eu vou assistir com certeza. É um canal que eu quero conhecer mais a fundo. E Obrigado. mesmo assim, você abriu o seu canal para me dar essa oportunidade de estar falando aqui com vocês. Eu agradeço imensamente, cara. E espero que vocês tenham gostado. Espero poder ter contribuído aí com o que você anda fazendo, com o seu trabalho aqui. E agradecer a todos vocês, tá bem? E é isso, eu deixo essa mensagem para vocês. Quem está sendo influenciado por essas correntes, repense isso que eu falei hoje. Às vezes tem pessoas que assistem a você que estão procurando respostas, a gente não sabe. Uhum. Né? Exato. E repense isso, o que eu falei aqui, o que a Thaís também falou na outra transmissão. E quem está realmente estudando essas questões, vá para os níveis mais profundos da análise, que isso vai ajudar vocês muito bem. E esses níveis mais profundos é realmente conhecer a doutrina católica em primeiro lugar, porque hoje os católicos estão precisando conhecer a doutrina católica, conhecer a sua fé, para fortalecer a sua fé. Isso, e depois realmente defender a verdade com clareza, com humildade, com veemência. Então essa é a mensagem que eu deixo a todos. Meu muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mais uma vez, Daniel. Obrigado a todos vocês que assistiram a live até aqui. Fique com Deus. Deus abençoe cada um de vocês e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.